Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje, trazendo um convidado que tem informações importantes para nos trazer. Quer no campo de vida, a gente chama no campo existencial, quer no campo da atividade política, ele tem muita coisa interessante para nos trazer. Trata-se do nosso caríssimo Júdice Cabral de Santana, que de forma muito gentil recepcionou o nosso convite para bater esse papo conosco e aqui está. Eu quero, meu caro Júdice, agradecer a sua presença e eu sempre o faço em meu nome, em nome da nossa equipe que nos acompanha e em nome dos nossos telespectadores que também já nos acompanham há um bom tempo. Então, quero lhe agradecer, você abrilhanta o nosso ambiente, você honra e eleva o nosso ambiente. E eu queria, meu caro Júdice, deixá-lo à vontade, como eu sempre faço, é um jargão já antigo, uma primeira consideração sua, qualquer que seja, para os nossos telespectadores, por favor. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui no seu programa, Jerônimo, e dizer que eu vejo que são momentos importantes que a gente tem, um momento como esse, para prestar conta das nossas atividades e também para abrilhantar, junto com um amigo, um momento da democracia, porque eu tenho acompanhado vários programas seus e vejo que é um momento da liberdade, da expressão da democracia. E como é do seu conhecimento e do conhecimento da sociedade, eu tenho, além da minha vida profissional, eu sempre me dispus a estar na vida política, né? Então é importante que nós possamos, sempre que possível, e esse é o momento que eu lhe agradeço desde já, você e toda a equipe, certo? A prestar contas à sociedade, daquilo que nós nos dispomos a fazer, da contribuição que a gente pode dar. E certamente você, com a consistência que tem hoje da sua própria atividade profissional, certamente a gente poderemos juntos, né, trazer para a sociedade alguma coisa de importante, no momento em que o país atravessa uma fase complexa do estabelecimento das suas instituições democráticas. Mas isso é um assunto que tem que ser aprofundado e ser visto com muito cuidado e coerência. Com muito vagar, né? Meu caro Júdice, permita assim chamá-lo, eu queria dar início à nossa conversa sabendo das suas origens, porque nós somos da mesma geração, Júdice. A nossa idade, ela está ali, diferença de 1 ano, 2 anos e tal, mas nós somos da mesma geração. Então, eu quero saber dos nossos telespectadores suas origens. Você é daqui de Maceió mesmo? Não, na realidade, eu nasci na cidade de Aracaju. Ah, você é de Eu Sergipe. sou sergipano de nascença, mas meu pai é sergipano, meu pai militar e minha mãe é alagoana da Barra Nova. Eles casaram aqui no estado de Alagoas e pela natureza da profissão, meu pai militar foi transferido, nós fomos morar em Aracaju e eu e boa parte dos meus irmãos, nós nascemos lá. Mas aos 12 anos, nós voltamos, papai veio se vir aqui, no 59º. Na época 20BC, né? Na época era o 20BC. Na época 20º Batalhão de Caçadores. E nos estabelecemos aqui, então eu diria que minha formação cidadã, eu devo ao meu estado de coração, que é o estado de Alagoas, onde me formei, como você sabe, sempre estudei escola pública, formei em engenharia na Universidade Federal de Alagoas, em dezembro de 77 eu colei grau e a partir daí eu comecei a desenvolver a minha profissão. Eu me fixei em ser... Você exerceu a engenharia em toda a sua plenitude, né? Exerço até hoje. Agora, eu sempre digo, desde estudante que eu descobri a minha vocação, a minha ação voluntária de contribuir com entidades, com eventos. Então, já na universidade, eu fui presidente do diretório estudantil, naquela época da área 1, que pegava todas as ciências exatas. E era uma época complicada, eu me lembro. Complexa. Havia um professor, não vou aqui citar o nome, que era um terror, né? O meu pai era militar, ele muito me alertava, dizia, olha, eu era presidente, tinha mais eram 3 áreas, né? Você e seus colegas, cuidado que o nome de vocês está no Serviço de Informação. E fui presidente da FADU, também gostei muito de esporte. Eu fui muito voluntarioso para o esporte, para não dizer um projeto de atleta, né?
E fui presidente da Qual federação. era o esporte que você praticava? Olha, eu pratiquei o atletismo, eu cheguei a participar do atletismo. Eu fui da seleção de handebol da universidade, certo? E futebol. O futebol de campo ou salão? Os dois. Os dois, né? Eu me dispus muito, eu sempre gostei muito, ainda hoje, né? Eu sou um adepto de uma corridinha pela manhã na praia. Chico Holanda também andou por ali, pela FADU, né? O Chico Holanda, por coincidência, foi meu colega de turma e quando eu fui presidente da FADU, ele era meu tesoureiro. Ele foi presidente diretório, eu fui vice, nós caminhamos juntos nessa época, né? Apesar de depois seguirmos direções políticas opostas. Mas já no ambiente político partidário. Tranquilo, né? Mas somos grandes amigos até hoje, nós sempre tivemos... Você foi deputado com ele, não? Muito apreço pelo Chico. Assim, o Chico começou no parlamento antes, porque o Chico tinha uma tradição familiar, o Otacílio, o pai dele, né? Eu, quando me formei, Jerônimo, eu tive que ganhar a vida. Eu tenho 12 irmãos, então, meu pai, assalariado, eu não podia dar o luxo de... Então, eu me formei, eu fui trabalhar no Amazonas, meu primeiro emprego, então eu passei uma época fora, Amazonas. Foi um estirão Rondônia. danado, né? Daqui para o Amazonas. Mas foi uma experiência fantástica. Conheci aquela região. Ô, Júlio, e ali quando faz calor... Não, o calor é intenso. Pelo amor de Deus. Lá não tem ventilação. Você tem uma umidade até certo ponto alta, mas o calor intenso, então você fica com uma transpiração muito complicada, principalmente quando você é acostumado aqui no litoral. Então há uma mudança. Porto Velho, então, é dramático. A gente aqui flexibiliza sempre com informação. Pessoal, uma coisa interessante, eu fui participar de um congresso uma vez em Manaus, né? Eu na época advogado, e quando eu desci do aeroporto, até fiz a viagem com um amigo meu, que faleceu, desci do aeroporto, eu senti logo o drama. Eu digo, aqui não vai ser fácil. Quando eu cheguei no hotel, então foi que eu pude perceber que eu ia me dar mal ali. Então, não tinha levado calção, aí comecei a me angustiar com o calor. E onde é que eu compro o calção aqui? Na recepção, compra ali. Aí eu fui e comprei um calção. Imediatamente eu vesti, fui para o apartamento, troquei de roupa e mergulhei na piscina e fiquei, acredite, igual a jacaré. Fiquei só com o pescoço de fora. Que calor, meu amigo. É uma quintura abafada, né? Porque você não consegue, não tem brisa, então as moléculas, elas ficam, aderem ao seu corpo. Você sentiu aquilo ali, né? E em Rondônia foi pior. Rondônia, ainda era território quando eu fui para lá. Mas um calor intenso. Então, assim, porque são cidades que foram povoadas à beira de rios, né? De rios, exatamente. E assim, então quando não está chovendo, mesmo com a chuva, aquele calor intenso, mas é diferente. Então você fica com muitas saudades da nosso litoral, da nossa brisa, né? Mas foi uma experiência fantástica. Hoje, me diga uma coisa, na sua fase de presidente diretório, eu quero evoluir, nós temos muito assunto. Na sua fase de diretório, algum fato marcante que eu me lembro, eram tempos convulsivos, né? Porque nessa época eu também estava na universidade e eram tempos que aqui e acolá tinham uma convulsãozinha, né? Você participou do congresso de reabertura da Uni? Não. Que foi em Salvador? Assim, deixa eu dizer o fato marcante. Primeiro, quando eu assumi o diretório, certo? Nós fomos tirar o lacre que a Polícia Federal tinha colocado e tinha prendido o Breno, o Agra, o Denis, aquela turma. E ali havia muito coração, né? Ali havia mesmo muita dignidade, né? Depois, outra coisa, na época do AI-5, nós fomos fazer uma festa na Fênix, no São João, tivemos que mandar a programação para o serviço de informação. Naquela época era o famoso professor Aloysio Galvão. Na universidade, ele era quem fazia essa ponte. Então, nossa programação no São João de universitário, tinha que passar no serviço de informação. E a outra que deixou assim marcado eu fui orador da minha turma, e os nossos discursos de colação de grau tinham que ser entregue antes à universidade, para o serviço de informação fazer a devida censura. Então, foi uma época realmente de muita opressão. Entendeu? Mesmo sendo meu pai sendo militar, ele nunca me proibiu. Ele só dizia, olha, cuidado com o que você anda fazendo. Mas nunca me proibiu. Meu pai teve essa visão bem clara e eu agradeço em memória. Ele foi um homem que primou pela nossa formação. Então foi uma experiência muito rica, embora a liberdade era
mínima possível para nós estudantes, mas eu formei e os jogos universitários eram belíssimos. Eram festas, verdadeiras festas. Não tinha tanta violência, não tinha tanta droga, né? Tinha aquela coisa, mas muito palpável de você saber quem é quem. E então eu fui... Sabe como é que eu cheguei no Amazonas? Eu era presidente da FADU, com um currículo de recém-formado, tinha só feito uns estágios na habitacional, outra. E aí apareceu um congresso em Manaus, inclusive com hospedagem e passagem. Aí eu me encantei. Aí um colega disse, eu tenho um irmão engenheiro lá. Então eu levei um currículo de recém-formado e liguei para esse meu colega, né, de engenharia, estava lá. Aí ele esteve lá no hotel, pediu para eu ficar, eu transferi a passagem. E já na segunda-feira eu fui no departamento de estrada e rodagem e já disseram, nós precisamos de engenheiros aqui para ir para o interior. Construção de estradas. Infraestrutura de cidade, estradas mesmo não, pista de pouso. Certo. E infraestrutura de cidade, construção de estrada mesmo não. Naquela ocasião eu fui para os interiores ajeitar as cidades e fazer pista de pouso. Mas no interior, então eu aceitei o convite, voltei, não tinha passagem para voltar, mas fui ao reitor, expliquei minha situação, que era um emprego, e ele me concedeu uma passagem e eu assumi lá o departamento de estrada ainda no mês de janeiro. Tudo isso se deu no mês de janeiro. Então, agora convenhamos, Júlio, é sempre importante para os nossos telespectadores, a realidade de engenharia da sua época não é a realidade de hoje. Não. Porque eu me lembro, eu vou usar uma expressão, você vai entender, eu me lembro que quando o indivíduo fazia o vestibular de medicina, de engenharia e até mesmo de direito, eu estou só citando eram verdadeiras cartas de alforrias, né? Sabia que quando o cara se formasse, ele estava encaminhado, né? Não, é verdade. Engenharia para ser aprovada era uma confusão, meu. Era um vestibular muito difícil. Muito pesado. Mas tinha compensação. Após formado, você podia não ter emprego aqui em Alagoas de imediato. Mas você abria um jornal, sempre tinha convite para engenheiros civis recém-formados, para ir exatamente para onde eu fui, para essas cidades mais longínquas. Mas você tinha a satisfação de profissionalmente trabalhar e com salário razoável, né? Com salário razoável, o profissional era muito respeitado naquela época. E para mim foi uma experiência fantástica. Eu conheci, eu lamento estar hoje recebendo essa notícia dessa degradação que está sofrendo a Amazônia, mas eu andei muito no Amazonas, porque eu fui para vários municípios, eu sobrevoei com aqueles aviãozinhos pequenos, muitos municípios. Eu contraí uma malariazinha, para não dizer Rapaz, que não. foi interessante, eu não peguei malária, apesar de acordar cedo, ia às vezes muito cedo, que é o horário, cedo e final de tarde, o campo, o descampado muitas vezes, mas eu não sei se eu tinha uma boa resistência, mas graças ao bom Deus eu não contraí malária. Já um irmão meu que foi para Rondônia pegou os 2 tipos de malária. Pelo amor de Deus. Tinha a do Vivax e a de Falciparum. 2 tipos de mosquito. E ela massacra o organismo do indivíduo. Eu via colegas, às vezes, olha, 11h30, meio-dia, numa rede, que arranjava muito rede lá, batendo assim, como se tivesse uma crise Era aquele sistema nervoso, verdade. Dava aquelas crises, né, aquelas convulsões. Era uma doença muito complexa. 90% dos peões que trabalhavam comigo, os trabalhadores, já tinham contraído malária. Era impressionante. A gente andava nas manhãs, desbravando, às vezes. E como é que você entrou na política partidária? Eu estou muito curioso para saber como é que você, lá no extremo norte, e você nessa dinâmica toda de vida, muito interessante, muito importante, como é que você terminou por entrar na política partidária? Quem foi que pegou na sua mão e disse, você não chegou na porta lá de alguma agremiação, alguém pegou na sua mão e sugeriu você pensar, como é que foi isso? Eu sempre tive essa vocação política, essa vocação, esse voluntariado de contribuir. E então, quando eu voltei do Amazonas, eu fui trabalhar nos Correios, ainda na década de 80. Aqui? Fui ser chefe da engenharia dos Correios. Antes trabalhei em umas empresas, trabalhei em usina. Para você ter ideia, eu fui gerente de suprimento do Grupo João Lira, ainda um período. Aí depois eu fui para os Correios, fiz um tipo mini concurso, passei a ser chefe da engenharia dos Correios. E a partir daí, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi me filiar ao Sindicato dos Engenheiros.
Já em 80, Certo. na década de 80. Quem era presidente do sindicato na época? Era o Flávio Teles. Ah, certo, nosso Flávio. Aí eu me filiei ao sindicato, comecei a frequentar. Então chegou em 85, 86. Aí em 85 eu participava do movimento dos focolares, era o mundo da política. É um movimento ligado à igreja, mas que trabalhava o mundo da política. E eu participava. E eu, junto com Fernando Barreiros, Aleomar Lins, Alceu, Paulo Casado, Terezinha Ramires, nós resolvemos fundar. Aí veio a nova Constituinte. Então nós entendemos que nós devíamos estar atentos e participar. Foi aí que nós resolvemos nos filiar. E na época o Partido dos Trabalhadores era quem trazia uma proposta que se contrapunha à ditadura militar. Então nós entramos e isso tudo também em paralelo com o movimento comunitário. E foi aí que eu comecei a minha vida partidária, em 1985. Em 86 eu fui eleito presidente do Sindicato dos Engenheiros, foram 2 mandatos, e minha primeira participação realmente de disputa foi ainda em 1998, algo assim, foi 2000. 98? Quer dizer, houve um longo tempo desde a sua filiação? Não, foi 88. 88. São 3 anos após. 88. Eu disputei, a primeira disputa foi deputado estadual, quando o Partido dos Trabalhadores não tinha nenhum parlamentar aqui. Era assim, foi um negócio assim, muito folclórico, do ponto de vista, não tinha nenhuma condição. Eu lembro que as cédulas, muitas delas, a gente preenchia de caneta. Ô Júlio, mas havia muita dignidade, eu me lembro, havia muita dignidade. Respeito pelas pessoas. A relação era muito respeitosa mesmo. E a gente foi evoluindo e então minha primeira experiência, aí a primeira experiência com mandato, aí sim foi em 1998. 98. Aí eu assumi como vereador, aí tive 8 anos na Câmara. Você foi eleito, o vereador eleito, né? 8 anos, ato contínuo, fui eleito deputado e passei mais 8 anos. Foram 16 anos. Você teve 2 mandatos? Eu pensei que tivesse 3 de deputado. Não, foram 2 de vereador. Na realidade foram 3, porque eu entrei em um pela metade e fui eleito mais 2 vezes. 2 vezes, certo. E como deputado foram 2 mandatos. Eu fui cumprindo 2 mandatos. Nesse interregno de tempo eu disputei uma eleição de governador. Se você lembra, uma época que a Luísa era a nossa candidata, ela desistiu. Foi quando o embate foi eu, Fernando Collor e Ronaldo Lessa e Geraldo Sampaio. Essa eleição foi muito interessante. Você percorreu todo o estado, Júlio, naquela época, nessa ocasião? Como é? Você percorreu todo o estado nessa ocasião? Não tinha a menor condição. Era uma campanha muito sofrida, nós não tínhamos recursos. Se não era uma campanha franciscana, ela era muito carente, né? Muito carente. Eu era vereador, né, quando eu disputei ao governo do estado. Certo. E nós não tínhamos assim recursos que dessem, não tínhamos essa perna para o estado todo. Então nós escolhíamos os municípios mais representativos, onde tinham bases mais fortes. Mas era uma coisa muito, como você diz, que a gente levava a sério, respeitava, o debate era muito importante. Ô, Júlio, você me permita, meu amigo, ninguém ouvia falar, rapaz, naquela época, em corrupção. Honestamente, quando a gente olhava o Partido dos Trabalhadores, vou pegar o Partido dos Trabalhadores, ninguém ouvia falar em corrupção, não. Pelo contrário, a marca era, entre aspas, a pobreza. A que eu digo, a carência, né? O convencimento, né? Exatamente o convencimento. Até o passado do indivíduo, a gente via os candidatos, eram pessoas que você não podia apontar um destravo qualquer na vida ante-acta dele. A corrupção, eu gostaria de fazer assim uma parte. A corrupção também é muito uma decisão pessoal. O sujeito adulto, entendeu? Adulto, maior de idade e com uma certa vivência, a corrupção é uma decisão pessoal, entendeu? Lógico que você tem, a porta às vezes fica larga. Por exemplo, infelizmente, eu quero dizer aqui que os parlamentos é uma porta aberta para a corrupção. Agora, quando o indivíduo tem freio de contenção, ele não embarca. Pronto, agora você vê. Como eu sempre trabalhei na política, por princípio,
Então, uma das coisas, eu vim do movimento cristão. Então, vim de uma formação de sociedade, onde nós respeitávamos pai e mãe, aqui nossa criação em escolas públicas, tínhamos todo... Então, eu me decidi, eu não tenho interesse em ter mandato por ter mandato para estar refém da corrupção. Foi uma decisão, não só tanto na Câmara como na Assembleia. Não participei, certo? Sempre combati. Agora, nunca fui denuncista, nem fulanizei o debate para sair focando. Eu sempre foquei na construção política. E é possível você fazer isso, dar sua contribuição, porque a corrupção, mais cedo ou mais tarde, ela passa a ser uma doença e vai lhe colocar para trás. O cara não passa incólume. É um engano o indivíduo achar que ele vai fazer uma patifaria, uma canalice qualquer e vai ficar incólume. Olha, quando o homem faz um alicerce em cima de uma base corrupta, ele começa a destruir todos os seus valores. Você imagina a relação de você com seus familiares, com seu filho, entendeu? Porque você não esconde tudo o tempo todo, não. As pessoas vão descobrir. Então, assim, eu acho que é uma questão... E o que o país está precisando hoje é que as pessoas se levantem, não por ideologia ou facção, mas por princípio. E para que a gente não possa discutir, eu posso discordar de você, nós discordamos em muitas coisas, nós somos seres normais, mas nem por isso, porque eu não comungo com suas ideias, então eu já vou ser visto como um adversário onde o que eu puder fazer para lhe propiciar uma situação de constrangimento, eu vou... Não é isso. Eu acho que o debate, e na política hoje, infelizmente, as pessoas estão levando muito ódio para o debate político. Aí não prospera. Independente de partido, de ideologia, o princípio de vida, a questão da formação da sociedade, se você pegar os estudos sociológicos, o homem vive isolado, né? Ele precisa do próximo, né? E outra coisa, todos têm sempre algo em comum para realizar e para prosperar. E na política não é fácil, porque você tem que tomar decisões, você tem que ceder em alguns momentos, mas você tem que ceder até o limite onde você não vai colocar em xeque o seu caráter, a sua idoneidade, seus valores. Seus valores. Concordo com você. Ô, Júlio, uma coisa que me chama a atenção, eu nunca fui filiado a nenhum partido político, mas sempre acompanhei a evolução política. Eu me lembro que eu era garoto, eu gosto sempre de dizer isso, eu era garoto. Houve uma época, aquilo fica um negócio meio como um jogo de futebol. Eu sabia de comício, então, mas eu era garoto mesmo, 15 anos, 16. Aí eu lia no jornal, hoje comício na praça, moleque namorador. Você acredita que eu pegava um ônibus, tomava meu café direitinho, aquilo era como se fosse um programa. Tomava meu café e dizia ao meu pai, vou assistir o comício na praça, moleque namorador. Pegava o ônibus, ia para lá e ficava ouvindo aquilo com atenção danada, rapaz. Eu ficava olhando, uma vez eu vi um comício do Cleto Falcão, que o Cleto Falcão é da minha geração, mais ou menos, né? Ele, com aquela veemência, rapaz, que coisa bonita, rapaz. Me lembro de campanhas memoráveis aqui, de grandes candidatos. Então, eu sempre tive esse acompanhamento de política. Aí eu lhe pergunto, Júlio, você quando ingressou no Partido dos Trabalhadores, mas poderia ser em qualquer outro partido, você teve o cuidado de ler o conteúdo programático do partido? Parece que ninguém gosta de ler aquele negócio lá. Sim, essa foi uma das coisas que me fez conhecer a política. Foi saber com o que eu estava lidando. Então, eu sempre li regimento, eu sempre li estatuto, que era para poder você fazer o debate, mas o debate que fluísse, que prosperasse. E foi nessa linha que eu fui um opositor. Eu tive pouca sorte em ser parlamentar de governo. De situação. De situação. Diz que é bom, viu? E aí, diz que é uma beleza, viu? Eu pegava, então, os embates e o que, às vezes, 5, 6 se opunham para me fazer fila, para me contrapor, mas eu procurei dominar. E com minha formação em engenharia, quando você... A engenharia dá uma lógica. Claro. Quando você associa a um conhecimento teórico, assim, e você tem dados, então eu sou um cara que sempre trabalha muito com dados. Por exemplo, durante os meus mandatos, eu elaborei cartilhas
distribuí muitas cartilhas com a população. Por exemplo, como entender e fiscalizar o orçamento de Maceió. Era uma cartilha espetacular. Eu destilava, detalhava o orçamento. Isso numa linguagem, lógico, os profissionais me ajudaram. Uma linguagem acessível, né? Ilustração. Então as pessoas ficavam sabendo que você chega para um vereador desse hoje e diz, rapaz, quanto é o orçamento? Quanto é a destinação para a educação? Poucos sabem. Quanto era a dívida do município? E isso... Só flexibilizando aqui, há um advogado, o cara tem que saber prazos, né, de recurso, etc, etc. Aí o cara perguntou ao advogado, qual é o prazo do recurso? Esse é o prazo da lei. Quer dizer, o prazo da lei? Então, esse recurso me fez, muitas vezes, a botar muita gente em canto de parede. O cara ficava sem argumento. Até prefeito. Canto de parede é ruim, viu? Eu tive embate com prefeitos, aí eu pegava assim, olha, o senhor está vendo isso aqui, esse número é do Diário Oficial, é do seu governo. Aí o cara não tinha como dizer, está aqui, não é o vereador, não é o parlamentar que está inventando. Eu trouxe aqui para que o senhor realmente possa fazer com que o que o senhor está dizendo aí esteja associado aos números. Sim. Porque, como diz, por exemplo, questão da criança. Se os programas da criança não tiver no orçamento, não tiver recurso, é tudo balela. As questões sociais, se não tiver programas, que tem aquelas numerações orçamentárias, e eu dominava aquilo. Então eu ia fazer o contraponto. Então, às vezes o sujeito dizia, e com isso também me permitia a saber de onde estava indo a maioria dos recursos e se eles estavam sendo aplicados, porque aí eu ia nas fontes. Então isso, a formação também me deu um respaldo muito, muito bom para fazer esses debates e acompanhar. Então eu fico muito feliz porque, como vereador, por exemplo, a lei que estabeleceu o prazo de espera nas filas bancárias foi uma lei de minha autoria. Eu acho que nós nos encontramos em uma audiência onde eu fui chamado para testemunhar e dar os detalhes da lei. E eu fui para proteger o cidadão. Como vereador também, eu me lembro a época que o sistema de transporte ia admitir os cobradores, mais de 2.000 cobradores, e já naquela época eu tinha uma relação muito boa com os rodoviários. Então, foi que eu descobri, bom, eu não posso impedir demissão no seletista, né? Mas foi o que nós fizemos, nós entramos com uma lei municipal que proibia a redução das vagas de cobrador e fiscais no sistema de transporte, e foi aprovado. Então, assim, outra coisa que me orgulha, a política municipal de saneamento do município de Maceió é uma lei que foi minha também, junto, saneamento discutida sanitário com o Sindicato dos Urbanitários. Mas assim, então foi um trabalho parlamentar voltado para a prestação de serviço com a sociedade. Eu não fui para o parlamento discutir abobrinha, apenas dar título, não. Eu fui fazer realmente aquilo que eu sempre vislumbrei como cidadão e que gostaria que aqueles que estivessem me representando fizessem. Então essa foi minha consciência nos parlamentos e não me envolvi em nenhum processo de corrupção. Quero voltar com esse assunto com você. Só fechando o seguinte, esse raciocínio sempre dá certo. Você disse agora uma coisa interessante. Eu fiz o que eu gostaria que um candidato meu fizesse, né? E isso é uma regra de ouro de Jesus Cristo, é uma regra de ouro do cristianismo, que diz assim, não faças ao outro o que você não quer que façam a você. Isso é a regra de ouro. Se o indivíduo seguir isso na vida, basta seguir isso. Eu vou fazer aos outros o que eu não quero que ninguém faça comigo. Ou seja, se coloque no lugar do seu próximo. Exatamente. Né? Mas, rapaz, não dá errado uma vez sequer. Só dá certinho. Eu faço muito isso. Um exemplo aqui. Às vezes o indivíduo tem uma questão de saúde. O indivíduo, às vezes, tomado por um câncer. A família ainda naquele resquício de esperança, que a esperança é uma coisa que você não pode cortar de ninguém. Você não pode tirar a esperança de ninguém. Eu ali naquela condição de julgador, de magistrado, eu não reluto em dar acesso ao indivíduo àquela linha de esperança para ver se ele escapa, né, para total satisfação da sua família. Vamos fazer uma pausa rápida, coisa brevíssima. Voltamos em seguida e pedimos aos senhoras e senhores que não saiam daí, porque nós temos ainda assuntos interessantes a tratar com o nosso Júdice Cabral. Muito obrigado pela audiência.
A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos, minhas amigas, retornando aqui com o nosso Momento Jurídico. E hoje tendo a gratíssima satisfação de ouvir o nosso caríssimo Júlio Cabral de Santana, eminente parlamentar no seu momento, que agora está fora do parlamento, mas não saber quais as suas pretensões futuras. Mas, meu caro Júlio, eu queria iniciar essa fase segunda do programa, lhe perguntando como é que foi sua passagem pelo Partido dos Trabalhadores, que você entrou no Partido dos Trabalhadores numa fase muito boa, me permita dizer isso, e você pode até me corrigir. Hoje o PT é como uma espécie de uma geni. Todo mundo quer dar pancada, todo mundo quer execrar, etc, etc. Mas o PT, houve um momento histórico em que ele foi um partido da mais alta respeitabilidade. Eu me lembro disso. Eu até achava meio chato, né? O pessoal do PT tinha uma diretriz muito interessante. Vamos falar um pouco sobre isso. Realmente, eu me filiei ao PT em 1985. Quem levou você para o PT? Nós entramos assim, fomos alguém um grupo, específico? né? Um grupo, eu, Barreiros, Leomar e mais um grupo de cristãos que queriam dar uma contribuição. Esses dois que você citou, decentíssimos. Eu queria dar uma contribuição a Fernando Bastos, que era um economista, assim, um grupo excelente. E nós queríamos naquela dar uma contribuição à Constituinte. E resolvemos nos filiar a um partido. E analisamos as concepções, os estatutos. Uma coisa pensada, né? Que naquela época o PT era um partido que tinha liberdade democrática nas suas bases. Você entrava, se organizava, e foi isso. E realmente, a partir daí eu passei 32 anos. Os colegas não aguentaram esse tempo todo não, essa turma, mas eu perseverei e passei 32 anos nessa construção. Na época que o PT, na época que nós entramos, o PT não tinha parlamentar, aqui em Alagoas não tinha nada. Nós éramos grupos de base, mas foi interessante essa evolução, né? E faria tudo de novo agora. Lamento que o PT não fez a devida autocrítica, né, do momento que teve com o poder e se deixou envolver em questões que realmente degradam a instituição partidária. Não concordo com a criminalização, com a demonização que a imprensa fez, mas que houve erros. Agora, quem tem que corrigir só é o partido. Vou ver se eu entendi seu raciocínio. Houve um momento em que o PT lateralizou os seus mais elevados sentimentos programáticos para permanecer no poder. O PT cedeu, se misturou, fez... eu diria assim, alianças que jamais poderiam ser feitas dentro dos princípios com que o partido e com que o seu estatuto prega, né? Então, eu sei que na política você tem que aliar, você sabe que a política isolada também não resolve, mas você não pode também... Você pode fazer concessões, mas não concessões morais. Até ponto de você jogar fazer fora concessão moral não valores pode. E princípios que você sempre defendeu e que não abria mão. Então, esse é um aspecto, mas com isso eu não quero dizer que não respeito, sim, todos os partidos, procuro entender agora.
partido é instrumento de construção da democracia. Você não pode ficar refém de partido, tem que ficar refém E nem de pode ter princípios. dono. O partido pode ter dono? Eu sou refém dos meus princípios, eu sou refém da minha fé cristã, refém no bom sentido, né? Porque ela me Você traz... é seguidor, você é obediente. Ela me traz a realização, refém nesse sentido. Mas hoje eu estou no PDT. O partido pode ter dono, Júlio? Não pode ter dono. Aí é onde está a desvirtuação. O partido é um instrumento, é um coletivo, Claro. onde as discussões devem ser exauridas. É um meio de você fazer um bem, né? Entendeu? Você deve... Mas aí você tem, se é um coletivo, a maioria deve, como manda a democracia, né? E esse é o que nós buscamos, não desistir da política. Atualmente eu estou servindo ao Poder Judiciário, né? Me sinto muito contemplado, fui convidado, estou hoje na direção administrativa do Tribunal de Justiça. Você já tem experiência, Já. Eu Gestão. fui superintendente de transporte aqui durante 3 anos, servindo ao município. Estive dirigindo, vamos supor, departamentos de engenharia em vários, na Telasa, no próprio Correio. Certo. Fui secretário municipal em Porto Velho, certo? E antes de entrar no Tribunal de Justiça, eu fui presidente da empresa de engenharia por 3 anos e 4 meses, a CVA, o Serviço de Engenharia de Alagoas. Então, assim, foi uma experiência que foi me dando essa visão de coisa pública, do mundo e, como cidadão, a minha relação com o poder público. Tive a experiência parlamentar. Uma coisa que eu nunca abri mão foi de prestar contas. Todos os meus mandatos, todos eles, prestei conta de todas as verbas que recebi. Não respondo a nenhum processo, não tenho nenhum débito com a justiça e é uma obrigação. Não estou falando isso como mérito, estou falando que mas foi uma visão que eu incorporei de cidadania, Jerônimo. Então, a partir daí, eu não tenho dificuldade, por exemplo, de estar hoje servindo ao Poder Judiciário, muito tranquilo, com um bom relacionamento, aprendendo, porque cada envoltória tem suas regras. A vida é um aprendizado constante, né? É um aprendizado constante. E graças ao meu bom Deus, eu digo assim, né? Como cristão, eu sempre falo isso, eu levo uma vida espiritualmente equilibrada e politicamente ativo, né? Eu sei, não misturo as coisas. Aonde eu vou, eu estou hoje fazendo gestão, então não misturo com política. Jamais eu tive um problema sequer por questões partidárias aonde fui. Não trato de questões... Júlio, você se incomoda, meu ilustre amigo, você se incomoda se eu perguntar por que foi que você finalizou seu casamento com o PT? Você pode dizer pra gente ou é uma coisa sua? Fique à vontade, viu? Não. Olha, é o seguinte, o problema é que a estrutura do PT aqui, ela foi sendo dominada, certo? E aí o PT passou a desvirtuar a relação democrática e a luta passou a ser desigual. Por quê? Ora, se eu entrei no PT, que no seu estatuto pega princípio de você vai para uma disputa parlamentar. Então, eu não posso estar num partido onde eu sigo à risca o respeito ao eleitor, a não enganar, não prometer, não comprar voto, e você vê a coisa desvirtuada dentro do partido. Entendi. Então, assim, isso foi uma das coisas Isso começou a lhe incomodar? Me incomodou. E depois eu vi que criou-se um confronto de grupos, e isso o partido não avançou. Então, eu achei que seria o momento de eu refletir. Então, eu me afastei, não me filiei de imediato, eu praticamente me afastei quase que 1 ano, e comecei a analisar. Não me afastei da política, porque, como eu volto a afirmar, partido é instrumento de democracia, certo? Não jogo pedra no PT, porque eu aprendi muito e também dei minha contribuição na construção dos meus mandatos, sempre primei por princípios, em preservar o que o Estatuto pregava, né? Certo. Os regimentos. Então, assim, saí tranquilo. Você saiu com dignidade? Tranquilo, me relaciono com as pessoas, com os companheiros, antigos companheiros
do Partido dos Trabalhadores, não tenho problemas pessoais, a ponto de assim, então onde esse cara está, eu não tenho isso. Agora, lógico, tem as reflexões e também foi um momento que a sociedade, porque o meu eleitor, a grande maioria, 80% ou 70% no mínimo, não tinha filiação partidária vinculada ao PT nem a outros partidos. Eram pessoas que acompanhavam o trabalho parlamentar, o meu mandato parlamentar e me davam esse respaldo. E continua assim. Hoje eu chego, as pessoas me cumprimentam, algumas lamentam eu ter saído, mas a grande maioria diz, rapaz, agora eu vou votar em você até... Então, mas isso não desvirtua o meu princípio político em nada, porque a política é a coisa mais nobre que tem. Eu me orgulho dos mandatos que tive, Jerônimo. Eu digo assim, foi uma satisfação poder servir a sociedade e servir e de sair de cabeça erguida, sendo respeitado, as pessoas me param ainda hoje para me parabenizar pelos mandatos. Por exemplo, eu tenho o maior orgulho de lhe dizer que fui o autor, foi eu quem apresentei o projeto que criou o Código de Ética da Assembleia Legislativa. Fui presidente da Comissão de Ética. Aprovaram bem o Código de Ética? Teve um debate e eu tentei alterar algumas coisas, né? Eu me lembro que naquela ocasião eu sabia... Esse negócio de fazer o bem, que é isso, rapaz? Já vai aí. Não, era 5-1. Eu me lembro que eu propositadamente mexi no artigo que dizia que o parlamentar só teria imunidade da palavra. Então, qualquer crime que ele fosse envolvido não poderia sobrestar o processo. Quando os caras pegaram, eram 6, eu perdi 5-1. Eu sei. Então, assim, mas eu sabia o espírito. O juiz, esse negócio de imunidade da palavra não é aqui, graças a Deus, não foi aqui. Eu tomei conhecimento dessa história na Paraíba. Disse que um deputado chegou para o outro e disse assim, qual é a tua idade? Aí o outro deputado disse, rapaz, eu estou com 47 anos. Ele disse, mas já matasse quantos? Aí outro, não, nunca matei ninguém, não. Como é que você conseguiu, hein, rapaz? Chegar dessa idade sem matar ninguém. Por favor. Pois é, então assim, eu no meu mandato parlamentar, quais foram as comissões? Os caras brigavam para estar na comissão de Constituição e Justiça, por quê? Porque era a comissão que valorizava o voto deles com relação aos projetos do governo. E tem muita gente que sabia dar o nó para angariar vantagens. Não, eu fiz o quê? Eu priorizei a educação, fui presidente das comissões, como vereador e como deputado. Saúde, direitos humanos, comissão de ética e comissão... Qual foi uma comissão que eu me lembro que eu participei também, meio ambiente. Eu me lembro que eu tenho um projeto de minha autoria muito interessante que é de combate à desertificação do semiárido, rapaz. Esse projeto é importantíssimo, foi discutido com a comunidade. Infelizmente, os governos engavetam, não regulamentam. Por quê? Porque tem que investir, não traz resultados imediatistas, entendeu? Então, assim, foi muito importante. Eu me lembro também, quando no meu primeiro mandato, além da Operação Taturana, que me marcou muito, né? Marcou do ponto de vista daquilo tudo que... Mas você passou incólume naquele inferno ali? Sim, foi. Você passou ali, altaneiro, foi-se embora. Eu realmente não tive não fui indiciado em nada, fui o único convidado pelo delegado da Polícia Federal a conversar, porque eles sabiam que eu conhecia o regimento. Mas, assim, um projeto que me marcou bastante no meu primeiro mandato foi quando eu fui procurado pela Sociedade de Medicina Pediátrica, um negócio, associação, e por várias comunidades de aleitamento, e que nós trabalhamos um projeto de aumentar o prazo da licença maternidade com a visão do aleitamento materno. Por quê? Porque estava num estado pobre, miserável. A criança, a mãe que amamenta 6 meses a criança, ela ganha uma estrutura para se desenvolver muito diferenciada. A criança, né? E conseguimos aprovar antes da lei federal, e hoje nós estamos na frente. Outra lei importante que eu me lembro... Essa lei existe? Lei existe, né? O aleitamento materno de 6 meses. A servidora pública, né? Nós não podíamos legislar por cima da CLT, mas no âmbito do Estado, outra lei importante que eu me lembro e que não colocam em prática, era uma confusão de consumidor tremenda. Então nós aprovamos uma lei em que você, ao vender aquele coitadinho que compra a televisão, a geladeira, o fogão, você tinha que marcar o prazo e o horário de entrega
Porque às vezes o cara ficava esperando, coitado, a geladeira, passava 2, 3 dias e o carro mas já estava lá, todo comprometido, 24 meses. Então, assim, nós trabalhamos muitas leis interessantes. Então, assim, foram leis que, que tiveram o interesse da sociedade. E a sociedade que mais precisa, eu sempre estive nesse debate, mas eu diria assim, que me realizou bastante, né? Você chegou a ser líder do governo alguma vez? Você chegou Não. a ter na situação? Nunca tive esse privilégio, né, de conduzir, de estar aliado, de ser bancada de governo. O PT nunca teve aqui prefeitura, nunca teve governo. Ultimamente anda aliado. Mas aliado, né? não teve? Ultimamente anda aliado. Mas meu último mandato foi no governo Teotônio de Vilela. Os dois pronto. Como deputado, eu fui oposição ao governo Teotônio de Vilela nos 8 anos de mandato dele, meus 8 anos de mandato. Mas eu tinha uma relação com o governador Teotônio de Vilela muito boa, a ponto dele me ligar, às vezes, mesmo eu sendo oposição, queria conversar. E às vezes ele queria me ouvir sobre alguns assuntos. Por quê? Porque eu fazia o contraponto contra uma bancada interesseira que vivia só atrás de cargos no governo, e ele sabia que eu não tinha nada a ver com isso, não tinha nenhum interesse nisso, porque eu fazia uma política com autenticidade. Até porque se você proceder dessa forma, você haveria, me permite a expressão, o deputado, o vereador ou o senador que for que proceder dessa forma, onde ele demonstrar que há um interesse subalterno dele, né, à frente, para ele é um capto de minúcio violento. Não é? Ele fica, eu diria até, ele fica meio senador, meio deputado, ele não fica pleno. Olha, Jerônimo, eu posso lhe dizer dois números interessantes que eu me orgulho de dizer. Tanto como vereador, fui o vereador com maior frequência às sessões da Câmara Municipal. Isso está lá, né? Está lá, é só ir lá. Está lá os números. É. Fui o vereador que apresentou mais sessões públicas, que requereu e realizou mais sessões públicas durante o mandato. E fui o deputado também com maior frequência à Assembleia Legislativa nos 8 anos que estive e com o maior número de sessões públicas. Nós discutimos saúde, educação. Teve uma época que eu estava na comissão, eu ia fiscalizar os hospitais, eu ia pessoalmente, montava quem acompanhava. Então, assim, eu tenho convicção que eu dei o melhor, cumpri os mandatos, entendeu? Com, eu diria assim, muita dedicação, porque, como você disse, eu me colocava no lugar das pessoas que me elegeram. Né? Dentro daquela regra que realmente ela funciona. E hoje, ele diria, estou exercendo minha profissão, estou lá no tribunal, na diretoria administrativa, onde fica o departamento de engenharia, com a parte de manutenção, arquitetura, transporte, e digo a você que é uma experiência fantástica, tenho feito o possível e aprendendo, e, em paralelo, eu não saí da política. Sim. Eu estou como presidente municipal do PDT. Né? Como é que está o PDT, então? Se organizando. O PDT se organizando, o Ronaldo sem mandato, né? Ronaldo Lessa, que é uma expressão também muito forte do PDT. Júlio, eu me lembro, isso eu não vou esquecer nunca. Olha, eu me lembro, não é conversa não. O Ronaldo Lessa vindo, acho que do Rio de Janeiro, e começando aqui na vida política, eu me lembro dele sozinho, fazendo um discurso em cima de um caixotezinho, ali na Rua do Comércio, ali numa entradazinha ali, ele sozinho, rapaz. Sozinho, um negócio que me marcou. Eu era um garoto. Era, década de 80. 17 anos. É isso mesmo. Ele rapaz, sozinho, falando e tal. Primeiro mandato de Ronaldo, parece que foi 82. Foi fantástico aquela época. Você elegeu ele, Selma Bandeira, Mendonça. Parece que o Renan também, naquela época, tinha uma turma. Era um debate muito interessante a Assembleia. Eu só lhe contar um fato interessante, que isso me marca sempre. Quando eu era estudante, ainda da universidade, aí a gente passava em frente à Câmara e à Assembleia e dizia, rapaz, tem uns 2 cabos aqui que devia estar na cadeia, né? Tem uns 2 políticos desses que devia estar preso. Hoje a gente passa, o que é que a gente diz? Rapaz, tirando uns 2 ou 3,
o resto devia... Quer dizer, a inversão de valores na política é muito grande. Agora, a sociedade precisa acordar, a população, porque o político, ele é o extrato, ele é a representação. Então, a nossa sociedade, eu acho que tem que ainda é muito despolitizada. Então, mas nós vamos avançar. Esse é o papel da democracia, nós somos uma democracia jovem. E é natural que nós vamos passar por muitos percalços. Você que vive nessa vida de dirimir conflitos, né? O Poder Judiciário é uma retaguarda do processo democrático, né? Você deve saber quantas injustiças às vezes você se depara e você não vai resolver, porque você está ali para resolver aquela causa específica. Mas a gente sabe que o problema da violência não é só o combate ostensivo, está na base da educação, de uma saúde, Formação do da indivíduo, formação, né? Da geração de emprego. Então, Você também precisa dar condição ao indivíduo dele. eu lhe digo, Jerônimo, que eu como cidadão e com vocação política, assim, teria uma satisfação muito grande de dirigir, ser um executivo, de ter um mandato de prefeito ou de governador do meu estado, né, de Alagoas, da minha cidade de Maceió, porque eu sinto que muita coisa tem a ver com quem está realmente no comando. A vontade de quem está. Mas como é que o PDT, como vocês se reúnem periodicamente? Vamos ficar só no município, vocês se reúnem? Não, a gente tem uma reunião ordinária, que é mensal, mas a gente, durante a semana, a gente sempre tem um encontro com a juventude, com o movimento cultural, com a própria executiva estadual. Agora, você sabe que um partido, quando está... Hoje nós temos o único parlamentar aqui de expressão, assim, pelo menos na Assembleia, nós temos o Inácio, né? O deputado Inácio. Nossa. Como nós perdemos o mandato do Ronaldo e eu estou sem mandato, realmente isso enfraquece, porque o PDT ainda está num processo de organização, ainda eu diria, muito primário. Nós temos vereadores pelo estado afora, mas que não têm a concepção do compromisso de entender que um partido é parte de alguma coisa, e se ele apenas, a visão dele é só limitada àquele mandato político eleitoral de vereador, não constrói. Esse é que é o grande problema, as pessoas se apegam ao mandato e não ao processo de construção da sociedade através do mandato como representante do povo. Então por isso que é preciso formação política. E a formação política, às vezes eu digo às pessoas, vocês têm que se politizar. Digo, não entendam se filiar a partido. É entender qual é o meu papel nessa sociedade, certo? Eu vivo nessa cidade, eu sei o que está se passando. Quanto é que gastam na minha cidade com a Câmara Municipal? Quanto é que gastam com a educação? Eu sei que não é fácil, isso já é um estágio, mas assim, você bota lá representantes, o cara não sabe quanto é o orçamento. E nem quer saber. Se você disser, rapaz, essa conversa eu não quero... Então, isso, muitas vezes eu ficava sem gente para debater na Câmara, porque o meu discurso se tornava enjoado, porque eu ia discutir o orçamento. E para discutir o orçamento você tem que estudar um pouco, você tem que olhar, ler. Eu ia discutir alguns aspectos da lei orgânica da educação, da lei orgânica da saúde. Eu fui quando eu estava... Eu aceitei a participar, eu fui do Conselho da Merenda Escolar, porque a merenda, Jerônimo, escolar, é um fator importantíssimo para as famílias pobres na escola pública. Você imagina... O cara com fome nem dorme, imagina aprender. Ele nem consegue dormir se ele estiver com fome. E se não houver fiscalização, infelizmente a nossa formação é muito de levar vantagem. Entendeu? Aí a vantagem para tudo, o cara que quer dar o golpe quando vem da merenda, ao diretor que não se interessa, não checa se a qualidade está boa. Então, assim, ainda nós temos muito a aprender. Agora, o que é que me preocupa hoje? Vamos falar um pouco da atualidade. Eu estou preocupado. Por quê? Porque o destino do país, eu acho que passou a eleição, o mandatário, o nosso comandante maior, o presidente, ele tem que se voltar. Em um país como o nosso, um país continente, com diversidades regionais, ele tem que ser visto com um olhar de um estadista, não de competição. Porque o Nordeste não votou em mim,
eu vou castigar com os governadores do Nordeste, eu vou estar verbalizando, adjetivando. Isso não constrói. Eu estou torcendo para que o atual presidente, ele comece a entender que, opa, eu sou o presidente do país, eu preciso focar nas coisas maiores. O país é muito rico, já. O país é riquíssimo. Eu sei. E a gente tem que amargar, por exemplo. Eu fico muito com o meu estado, é o campeão de analfabetismo aqui do Nordeste, quiçá do país, Alagoas. Agora, Júlio, o nosso programa já está se aproximando do final, mas você vai vir aqui mais vezes, essa conversa é muito agradável, e você tem conteúdo, e você é um conteúdo que procede, tem procedência, porque a gente vai olhar o seu passado, não vê você envolvido em grandes ou pequenas falcatruas, né? Você passou incólume pela vida parlamentar. Mas uma coisa que me intriga, realmente me deixa irrequieto sem entender, que eu era criança, já se falava em analfabetismo. Eu vou morrer e como é? Ninguém resolve nada não, está entendendo? Então são essas coisas que me incomodam realmente. Tem que investir na educação. Tem que investir, né? A gente não pode ficar... você veja, assim, eu tenho acompanhado um pouco o trabalho daquele governador do Maranhão, Flávio Dino. Rapaz, velho. Eu acho que ele era juiz ou era procurador, o Flávio? Parece que era procurador federal, né? Eu sei, mas eu sei quem é a pessoa. Flávio Dino. É um cara preparado. Poxa, aquele cara elevou o nível salarial. Eu participei ativamente do PNE, Plano Nacional da Educação, aqui pelo estado de Alagoas, como deputado. E uma das metas, Gerônimo, sabe qual era? Era levar a faixa salarial dos trabalhadores da educação, principalmente do magistério, que era muito abaixo dos demais profissionais. Claro. Então, eu me lembro, na minha formação, eu tive mestres, eu tive educadores. Hoje você tem servidores públicos vestidos de professor e de educador, porque o concurso da educação era que tinha mais vaga. Júlio, e é só lá e olhar, não está dando certo no Maranhão? Vamos lá dar uma olhada, que mágica é essa? Vamos lá onde está dando certo, vamos olhar. Mas parece que... Mas é isso, mas nós temos que pensar positivo, né? Olhar para frente e através de momentos como esse, que a gente vai dissecando um pouco uma realidade que não tem ódio, que não é competição, que eu não tenho apego à questão, não, partido é instrumento. Eu sou um cidadão que tem uma vocação política e quero dar o melhor, porque eu descobri que eu posso ajudar. Pode ajudar. Agora, não sou refém. Não vou ter mandato a qualquer custo. Nem vai negociar valores para chegar a lugar algum. Se depender cadastro, comprar voto, estou fora. Agora, saiba, e quem me acompanhou sabe, que eu fui representante da sociedade nos parlamentos, porque o compromisso que eu assumi, eu honrei. Como também não me envolvi, por exemplo, aquelas gratificações da Assembleia, nem eu, nem meus assessores, porque dependia de mim, de forma alguma. E nem você vê seus filhos porque era imoral. Você não vê também seus filhos envolvidos em negócio de empreguinho? Também não. Eu criei meus filhos, ninguém nunca viu um filho nem irmão em gabinete meu, nem esposa. Certo? Eu sou casado, vou fazer 40 anos, ano que vem, já de família, uma vida inteira? Vida conjugal. Uma vida inteira. Tenho 3 filhos, já tenho 2 netos. Minha esposa é médica, trabalha concursada. Hoje você tem uma vida inteira, um casamento uma vida inteira. Porque família, para mim, família é muito importante. Eu respeito você viu isso dentro de casa, né? Na sua diversidade, né? Entendeu? Eu participo muito de movimentos, assim, de comunitários, movimentos de casais. Eu gosto muito dessa área também, né? Dentro dessa visão do diálogo, é muito bom. Claro. Mas assim, gosto de jogar bola, tenho minhas amizades, tomo o meu chopp, minha cervejinha, vou ao shopping quando a gente se encontra, bater um papo, né? Claro. Eu levo uma vida de um cidadão normal, como qualquer, e é essa a realidade. Agora, ando de cabeça erguida, porque isso é que é importante. Eu levo a sério princípios e eu acho que o homem não pode abrir mão dos seus valores. Seus valores. É como diz aquela história, né? Não vamos fazer concessões morais. Mas, meu caro Júlio, nós recebemos o sinal lá do nosso diretor de estúdio que o nosso tempo se exauriu. Mas eu vou ainda de encontro ao diretor e vou dizer que você, de forma muito breve, deixe uma última mensagem para os nossos telespectadores, por favor. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite, é um momento maravilhoso. O agradecimento é nosso. O agradecimento a toda a sua equipe, né? Inclusive a rede, o canal de televisão que nos brinda. Nossa, né? TV Mar. TV Mar, com essa imagem, sou muito grato por esse momento. Eu queria dizer à sociedade o seguinte, que o Brasil passa um momento muito delicado e que nós temos que ficar atentos. Não adianta
a gente acha que não tem nada a ver. Nós temos a ver com tudo isso que está acontecendo. E que nós tomemos a visão clara de que nós somos seres ativos desse processo, certo? Usemos a nossa consciência, mas, acima de tudo, não podemos abrir mão dos nossos princípios e valores. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado, Judson. Sucesso. Seja sempre muito feliz, amigo. Eu que lhe agradeço. Você, nos seus afazeres com a sua família. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo esse honroso acompanhamento e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.